Todo mundo achava que ele era só um órfão fraco, mas ele vira o espadachim mais forte para matar todos os demônios. No ano de 1830, demônios ainda se escondem na escuridão do Japão e caçam humanos. Claro que os humanos odeiam eles. E uma garota meio demônio chamada Suzune não é exceção. Mesmo a Suzune chorando e pedindo desculpa, o pai dela expulsa ela pro galpão e o irmão dela, Jinta, só consegue assistir isso sem esperança. Mas ele não aguenta ver a irmã dele sendo insultada e atormentada todo dia, então numa noite de tempestade, ele decide fugir da cidade com ela. Enquanto eles buscam o abrigo da chuva numa casa abandonada na floresta, sem saber para onde ir, um espadachim gentil se aproxima deles e pede para eles irem com ele se não tiverem lar. Jinta e Suzune seguem um homem chamado Motoaru até a Vila dos Ferreiros, bem no meio das montanhas, onde eles conhecem a filha dele, Shiryuki. Shiryuki fica animada quando descobre que as duas crianças que o pai dela trouxe vão morar com elas. Enquanto Jinta fica encantado com a fofura da Shiryuki à primeira vista, a Suzune demora um pouco para superar o nervosismo e se abrir para ela. Logo, eles começam a viver juntos como uma família, e Jinta começa a ter aulas de esgrima com Motoaru, que é o guardião da vila. Um dia, enquanto Jinta, Shiryuki e Suzune voltam para casa depois de brincar no rio com um amigo, Jinta toca no assunto da mãe da Shiryuki. Ela conta para ele que a mãe dela é a sacerdotisa da vila, e ela não pode sair do santuário dela. Só o pai dela, que é o guardião da vila, e o chefe da vila podem encontrá-la, porque se ela encontrar gente comum, os poderes sagrados dela vão diminuir. Shiryuki diz que não vê a mãe há anos, mas ela só suspira e volta para casa. Com o tempo passando depois disso, Jinta continua treinando com o Motoaru e fica mais próximo da Shiryuki, com a Suzune sendo a vela entre os dois. E aí um dia, a tragédia atinge a vila quando um demônio mata a mãe da Shiryuki e o pai dela se sacrifica para impedir que ele escape. Na noite depois do funeral deles, Shiryuki conta pro Jinta que ela vai ser a próxima sacerdotisa depois da mãe dela porque ela quer proteger a vila. Ela diz que a única coisa que ela vai se arrepender é que não vai poder ver o Jinta de novo. E ele promete para ela que vai trabalhar duro para ser o guardião dela para que eles possam ficar juntos de novo. Muitos anos se passaram desde então, e ambos cumpriram suas promessas. Shiryuki é a sacerdotisa da vila, enquanto Jinta é o guardião dela, além de ser o espadachim mais forte da vila. Um dia, enquanto ele relata para Shiryuki e o conselho da vila sobre o demônio que ele matou recentemente na floresta, todos os velhos ficam tensos. Eles temem que os demônios estejam mirando o fígado da sacerdotisa, porque segundo histórias populares, isso pode torná-los imortais. No entanto, Shiryuki acredita que os demônios estão tentando botar as mãos na espada lendária chamada Yarai, que foi passada na família dela de uma sacerdotisa para outra. Isso preocupa o chefe da vila, mas o filho dele, Kyo, que é o segundo guardião, diz para ele não se estressar porque a sacerdotisa tem 2 guerreiros capazes cuidando dela. Ele então procede a alfinetar o Jinta, chamando ele de cabeça de músculo analfabeto, mas Shiryuki impede a briga deles antes mesmo de começar. Depois que a reunião termina, todo mundo sai da sala, exceto o Jinta. E Shiryuki sai de trás da cortina porque ela está cansada de agir formalmente na frente de todo mundo. Ela faz o Jinta chamá-la pelo nome e então diz para ele que ela tem um convidado especial para ele hoje. Jinta imediatamente percebe que ela está falando da Suzune e ele entra no quarto particular dela para ver a irmã, que não cresceu nada em 10 anos, dormindo tranquilamente. Jinta não fica feliz que a Suzune está quebrando as regras da vila por estar aqui. A Shiryuki toma o lado dela porque tudo que ela queria era encontrar o irmão, que estava ocupado com o trabalho. Jinta acorda a Suzune e diz para ela não ir ao santuário porque é contra as regras, mas ela faz um escândalo em resposta. De repente, Jinta ouve alguém chegando e Suzune sai sorrateiramente do santuário antes de ser vista. A visitante acaba sendo o chefe da vila e pede para falar em particular com Shiryuki, mandando até o Jinta sair da sala. Na manhã seguinte, Jinta volta para casa porque ele ganhou um dia de folga. Suzune fica feliz em saber disso porque ela planeja passar o dia inteiro com ele. Mas aí, a surpresa dela, ela vê Shiryuki na casa deles. Tanto Jinta quanto Suzune ficam chocados ao vê-la e perguntam como ela pôde sair do santuário. Shiryuki diz para eles de brincadeira que ela conseguiu permissão especial do chefe da vila para sair. Ela quer passar o dia com eles. Suzune fica animada ao ouvir isso, e ela sugere que os 3 tomem café da manhã juntos como antigamente. Depois do café, Jinto decide levar Shiryuki para a vila e Suzune acena para eles feliz. Mas assim que eles saem, ela deixa a frustração dela transparecer. Enquanto isso, todo mundo na vila fica chocado quando vê Jinto com uma garota bonita porque eles não reconhecem o rosto da Shiryuki depois de anos sem vê-la. Mesmo quando eles chegam no restaurante da amiga de infância deles, ela não reconhece a Shiryuki e isso a deixa um pouco triste. Depois de passar o dia inteiro juntos, Shiryuki leva Jinto para o exato lugar, onde eles prometeram se tornar a sacerdotisa e o guardião da vila no passado. Lá, Shiryuki de repente diz para Jinta que ela vai se casar com Kyo, o filho do chefe da vila. Os olhos do Jinta se arregalam em choque e horror, enquanto Shiryuki explica que o chefe da vila a convenceu a ter um filho para proteger a linhagem
dela caso os demônios estejam atrás dela. Ele disse para ela se casar com o filho dele porque ele é um guardião e um dia será o chefe da vila. Shirayuki diz que concordou com a proposta como sacerdotisa porque é o melhor para todo mundo na vila, mas ela diz pro Ginta que ele é o único homem que ela tem e jamais amará. Ela diz que uma parte dela quer fugir da vila para começar uma nova vida com ele, mas ela sabe que ele nunca vai concordar em fazer. Ginta afirma, dizendo que ele trabalhou duro para se tornar o guardião dela, porque ele respeitava a decisão dela de se tornar sacerdotisa. E se eles abandonarem seus papéis, eles nunca poderão se encarar direito. Ele diz que ama ela também, e que vai continuar cumprindo seu dever de protegê-la e a vila de qualquer ameaça. No dia seguinte, Shirayuki manda Ginta em uma missão para caçar 2 demônios avistados fora da vila. Mas antes dele ir, Kyo quer ter uma palavra com ele. Ele confronta Ginta agressivamente, perguntando como ele pode ser tão frouxo e permitir que a mulher que ele ama se case com outro homem sem nem reagir. Ginta fala frio que não se importa se for pela vila, e Kyo percebe que tem algo muito errado com ele. Ginta ignora e vai para a floresta atrás dos 2 demônios, sem saber que uma já está indo para cima da Suzune. Enquanto Ginta anda de boa na floresta, o segundo demônio ataca de surpresa, mas ele defende fácil. O demônio fica impressionado com as habilidades dele, mas Ginta não tem tempo para papo e avança na hora. No começo ele tem dificuldade para cortar a pele dura do demônio, mas no segundo golpe arranca com o braço dele e desvia de um golpe pesado por pouco. Em vez de ficar puto, o demônio fica mais impressionado ainda, perguntando por que ele treinou tanto. O demônio pergunta por que ele usa espada e Ginta diz que luta para proteger quem ama. Na mesma hora, a demônia chega na Suzune, falando que ela também é uma delas. Suzune nega freneticamente, agarrada na camisa do Ginta, dizendo que é humana. O demônio percebe que ela ama tanto o irmão que superou sua natureza demoníaca e continuou humana. Suzune começa a falar animada pro demônio sobre o Ginta, dizendo que ele é tudo para ela, e o demônio avisa que alguém quer machucar o irmão dela e ela precisa impedir. Suzune não acredita, então a demônia usa sua visão do futuro para mostrar Shirayuki se despindo e beijando o Kyo. Suzune não acredita nisso, mas tem certeza que Shirayuki ama o Ginta, então a demônia a chama para ver a verdade com os próprios olhos e ajudar o irmão. Do outro lado, Ginta e o demônio continuam na luta na floresta. O Ginta pergunta pro demônio por que ele machuca humanos, e ele responde que todo demônio tem um propósito que não pode ignorar, e que fazem de tudo para alcançá-lo. O Ginta diz que vai impedir o demônio de machucar alguém e avança, enquanto o demônio aumenta o braço para encarar ele de frente. O soco do demônio rasga o braço do Ginta, e a espada dele se estilhaça ao bater na pele dura. Mas o Ginta não desiste, e agarra a ponta quebrada da espada para enfiar no coração do demônio antes que ele ataque de novo. O ataque dele é fatal, e o demônio cai, mas satisfeito por ter cumprido seu propósito. Ele diz pro Ginta que a parceira dele tem o poder de prever o futuro, e que ela viu que em 170 anos o deus demônio vai nascer nessa vila. Ele fala que mesmo agora, o mais forte de todos os demônios vive nessa vila, e que eles vieram só para pegá-la. O Ginter percebe que ele está falando da Suzy-1. Mas antes que ele possa fazer algo, o demônio decide dar um presente de despedida, seus poderes. Enquanto o braço dele for força a garganta do Ginta para baixo, o demônio pergunta o que ele vai fazer quando aqueles que ele quer proteger se tornarem dignos disso. Ao mesmo tempo, a Kyo está tentando fazer o serviço com a Shirayuki e quando ela resiste, ele pergunta se ela quer que o Ginta volte no tempo para ouvir os gemidos dela. Essa fala dura ajuda a Shirayuki a decidir e ela começa a se despir dizendo que é dever de uma sacerdotisa. A Kyo surta porque não esperava que ela fosse cooperar. Mas bem na hora que a Shirayuki ia beijar ele, a demônia traz a Suzune para ver tudo com os próprios olhos. De volta na floresta, o Ginto acorda e, para surpresa dele, todos os ferimentos sumiram. Ele corre na hora para achar a Suzune, mas para horror dele, a vila inteira tá pegando fogo. Ele ignora todo mundo correndo pro santuário, onde a Suzune arrasada chama a Shirayuki de vagabunda por fingir amar o Ginta e depois se contentar com qualquer um. A Shirayuki tenta explicar a situação, mas a Suzune não quer ouvir nada. Ela começa a chorar dizendo que ama o Ginta também e quer ficar com ele, mas ele ama a Shirayuki. Por isso ela aguentou tudo e se recusou a crescer para ser sempre a irmãzinha dele, e ele poder casar feliz com a Shirayuki. A Shirayuki fala que ela não pode fazer isso porque tem deveres com a vila como sacerdotisa, e a Suzune surta. Ela arranca as bandagens do olho e começa a xingar a Shirayuki. Vendo isso como a chance dela, a demônia começa a manipular a Suzune, dizendo que ela deveria salvar o irmão de se machucar e matá-la antes que ela o traísse. Os choros da Shirayuki não chegam na Suzune, e ela é corrompida pelas palavras da demônia. De repente, os poderes sombrios dela explodem, e ela vira uma demônia adulta, pronta para matar a Shirayuki. O Kyo tenta protegê-la, mas a demônia o derruba e o arrasta para fora porque tem utilidade para ele, deixando a Suzune sozinha com o alvo dela. A Shirayuki fica apavorada enquanto a Suzune saca a espada lendária da família dela. Mas antes que ela possa atacar, o Ginta chega.
A Shiryuki corre para ele, e o Jinta abraça forte, mas não é o suficiente para salvá-la, pois um corte rápido da Suzune faz a cabeça dela voar. O Jinta devastado nem consegue processar que está segurando o corpo sangrando da Shiryuki nos braços, quando a Suzune aparece de repente atrás dele e diz que fez isso por ele. O Jinta não a reconhece e só pensa nela como a demônia que matou a mulher que ele amava, e ele avança furioso. A Suzune desvia dos ataques dele e pergunta o que há de errado com ela, e só aí ele percebe que está enfrentando a irmãzinha dele. O Jinta pergunta como ela pôde fazer isso com a Shiryuki, e a Suzune diz que ela era só uma piranha que ia traí-lo, então ela matou. Ela disse pro Jinta que ele deveria ficar feliz por ela ter salvado ele de ter o coração partido, mas quanto mais ela fala, mais o Jinta fica bravo. A raiva dele começa a ativar o poder que a demônia deu a ele, e ele percebe que a mulher na frente dele não é mais a irmãzinha dele. Ele avança com ódio puro, mas a espada dele se estilhaça ao bater na aura demoníaca da Suzune. O Jinta se sente patético por não poder fazer nada, mas aí ele percebe que pode usar o poder da demônia e o ódio dele para vingar a morte da Shiryuki. Enquanto ele transforma a mão, a Suzune tenta explicar que só fez isso para deixá-lo feliz, mas o Jinta grita para ela calar a boca. A Suzune começa a chorar, dizendo que agora o Jinta também vai abandoná-la como todo mundo. Ela diz que se ele não pode apreciar o que ela fez por ele, ela não se importa com mais nada. Ela grita que o odeia enquanto começa a correr pela sala, dizendo que ela é a família de verdade dele e todo o resto são estranhos. O Jinta manda ela calar a boca, e a Suzune para, percebendo que ele não vai ouvir nada que ela disser. Em resposta, ela de repente se aproxima dele e o apunhala. Mas quando ela tenta puxar a mão, descobre que ela grudou. Enquanto ela se esforça para tirar, Jinta lembra que nunca bateu na irmã e aí dá um soco com tudo, abrindo um buraco nela. A Suzune machucada levanta, e o Jinta avança com tudo, mas ele não consegue machucá-la porque a demônia chega na hora e se sacrifica para salvar a Suzune. Ela manda a Suzune fugir, pega a cabeça da Shiryuki e diz pro Jinta que agora odeia tudo e vai botar fogo no mundo. Ela manda o Jinta lembrar dela porque não importa quanto tempo passe, ela vai visitá-lo uma última vez antes de tudo acabar. Jinta tenta ir atrás dela, mas a demônia ri e usa toda a força para segurá-lo. Ela só solta depois que a Suzune escapa e grita feliz que cumpriu o propósito. Jinta pergunta se o propósito era derramamento de sangue desnecessário e a demônia diz que viu o futuro. Logo os humanos vão descobrir a eletricidade e a luz artificial deles vai iluminar as noites, sem deixar lugar para demônios se esconderem. Mas o que ela fez aqui vai garantir que os demônios continuem prosperando mesmo com a tecnologia crescendo. Dito isso, ela morre sorrindo, e o corpo dela vira poeira. Quando tudo acaba, a raiva e o ódio do Jinta viram tristeza, e ele abraça o corpo da Shiryuki, chorando e pedindo desculpas sem parar por não ter protegido ela. Logo depois, os aldeões começam a reconstruir as casas, mas Jinta, agora completamente sozinho no mundo, decide partir em uma jornada. Assim que sai de casa, ele encontra o chefe da aldeia esperando por ele. Eles vão para o restaurante da aldeia, onde Jinta diz para o chefe que vai viajar para se treinar do zero para proteger a aldeia do deus demônio no futuro. O chefe da aldeia percebe que o deus demônio vai ser a Suzyun e pergunta para o Jinta se ele tem certeza que pode pará-la. Jinta diz que vai fazer o que for preciso, e o chefe pergunta de novo se ele vai ceder ao desejo de vingança e matar a irmã. Jinta responde que nunca vai perdoar quem matou a Shiryuki, e não importa que seja a irmã dele. Ele diz que tá cheio de ódio, mas mesmo assim, quer achar uma solução pacífica se existir. O chefe da aldeia fica aliviado em saber que, mesmo virando demônio, Jinta ainda tem humanidade. Para se despedir, ele dá a espada lendária Yarai, dizendo que como a linhagem da Shiryuki acabou, a espada não tem dono, e a Shiryuki gostaria que ele a tivesse. Jinta aceita a espada e de repente o chefe da aldeia cai de joelhos na frente dele. Ele pede desculpas pro Jinta, dizendo que sabia que ele e a Shiryuki se amavam. Mas mesmo assim, ele a fez casar com o filho dele. Ele diz que tudo que falou para Shiryuki sobre o benefício da aldeia era só desculpa, e ele só queria que ela casasse com o filho dele, Kyo, porque ele também gostava dela. O chefe da aldeia diz que a culpa dessa tragédia é dele, e Jinta o levanta, mas não o perdoa. Ele sai da aldeia depois disso, pensando em como a vida inteira dele mudou em um dia. Enquanto ele vagueia pelo país, a única coisa na mente do Jinta é se preparar para a profecia que vai se cumprir daqui a 170 anos. Passam-se alguns dias quando Jin chega a uma nova aldeia como um guerreiro errante, onde é imediatamente chamado por um aldeão para um trabalho. O homem se revela dono de uma loja local que tem uma filha adotiva que ele ama muito. O funcionário da loja, Zen, explica para Jin que o nome da filha é Natsu, e nos últimos dias ela tem reclamado de ouvir um demônio do lado de fora do quarto dela gritando que é a mãe dela e que ela deveria voltar para ela. O pai dela está muito preocupado com ela, por isso quer que Jin seja a guarda-costas dela por alguns dias, já que ela vai fazer 13 anos em breve. Jin tenta pedir mais detalhes, mas antes que ele possa entender a situação direito, uma garota entra com uma atitude e começa a gritar com Zen por perder tempo em vez de trabalhar. Jin
Então ela se vira pro Jin e pensa que ele é muito novo para ser um guarda-costas experiente e o chama de vigarista. Jin fica muito confuso com toda a situação, enquanto Zen tenta fazê-la entender, mas Natsu manda ele se ferrar e vai embora, dizendo pro Jin sumir. Zen pede desculpas pelo comportamento dela, mas Jin sai da casa de qualquer jeito. Naquela noite, Natsu começa a ter problemas para dormir de novo, com medo de que o demônio volte. Felizmente para ela, Zen é um cara muito gente boa e decide sentar do lado de fora do quarto dela para protegê-la. Natsu se sente melhor com isso, mas antes que ela possa pegar no sono, ela de repente ouve o barulho horripilante de um demônio, chamando por ela. Ela fica aterrorizada e pergunta pro Zen se ele ouviu, mas Zen não viu nem ouviu nada. Ele se pergunta se a filha do chefe é louco, quando de repente ele ouve uma voz alta, gritando que Natsu é a filha dela. Horrorizado, ele começa a procurar em todo lugar quando de repente um demônio emerge do chão no pátio e começa a andar em direção ao Zen, e congela de medo. O demônio se aproxima dele, enquanto Natsu espia pela porta e percebe que esse é o fim dela, e do Zen quando o demônio decide atacar. Mas Jin entra para salvar o dia e corta o braço do demônio, salvando a vida do Zen. O demônio fica confuso ao ver um caçador de demônios naquela casa, mas antes que possa fazer qualquer coisa, Jin corta o monstro em dois com um único golpe de sua espada. O demônio cai no chão e desaparece, enquanto Natsu pergunta se o demônio está morto. Jin se vira e diz a ela que a taxa dele protegendo ela acabou de subir, porque esse demônio ainda não morreu e provavelmente voltará. Na manhã seguinte, Zen e Jin sentam para tomar um chá, onde Zen agradece a Jin por salvar a vida dele, enquanto Jin pergunta por informações sobre Natsu. Zen fica confuso, mas diz a Jin que Natsu não é uma criança demônio, e se é isso que ele está pensando. Segundo ele, Natsu é filha de alguns parentes distantes do chefe, mas os pais dela morreram, então o chefe a acolheu. Ele afirma que o chefe nunca teria criado se houvesse a menor chance de ela ser um demônio, já que o chefe os odeia com todo o coração. Zen explica que há alguns anos, alguns demônios mataram a esposa dele e sequestraram o filho dele, o que o destruiu completamente. Mas felizmente Natsu entrou na vida dele naquela época e lhe deu o apoio que ele precisava. Naquela noite Natsu dorme um pouco mais relaxada e feliz, já que seu pai adotivo definitivamente se importa com ela, pois contratou o caçador de demônios mais forte da região. Porque tanto Zen quanto Jin estão guardando o quarto dela, garantindo que nada machuque. Jin decide perguntar a ela sobre o filho do chefe, mas Natsu se recusa a responder e pergunta se demônios podem nascer de humanos. Jin diz a ela que eles podem nascer do encontro de dois demônios, às vezes um demônio e um humano, mas também há a possibilidade quando os demônios nascem de pura emoção negativa como raiva, fúria ou ciúme. Enquanto ele falava, o demônio de repente aparece do nada mais uma vez e começa a gritar com eles para devolver a filha dela. Jin imediatamente entra em ação e com um combo rápido derruba o demônio no chão, sentando em cima dele. Ele percebe que esse demônio não é inteligente o suficiente para conversar e pergunta para Natsu se ele deve matá-lo. Zen fica chocado com isso e grita para ele matar o monstro. Mas Jin afirma que quer saber da Natsu o que ela quer fazer. Ele afirma que mesmo que ele mate o demônio, ele vai reaparecer de novo, já que está sendo criado pelas emoções negativas que Natsu tem. Natsu não acredita no que estava ouvindo, mas percebe que Jin está falando a verdade. Ela começa a pensar em como, mesmo que seu pai adotivo tenha prometido que a amava, ela nunca acreditou de verdade e esperava que se um demônio viesse matá-la, ele realmente começasse a amá-la mais. Jin diz a ela que ela tem que encarar os sentimentos dela e se livrar dessas emoções, pois essa é a única maneira do demônio não reaparecer. Natsu começa a chorar, mas decide que já chega e grita pro Jin matar a besta, pois acredita que o pai dela ama muito. Isso foi o suficiente para Jin, que rapidamente corta o demônio ao meio, matando-o instantaneamente enquanto Natsu suspira aliviada. Ele diz a eles que o pesadelo deles acabou e que eles devem dormir bem agora. A garota com problemas paternos logo começa a roncar em seu quarto enquanto Jin fica do lado de fora, lutando com seus próprios sentimentos, já que até ele continua sendo visitado pelo mesmo monstro, que é basicamente a mãe da Susu. O monstro reaparece na frente dele, gritando as mesmas palavras repetidamente, mas Jin novamente arranca a cabeça dela com um único golpe, acabando com ela instantaneamente. Na manhã seguinte, Zen agradece a ele por ajudá-los com esse grande problema, mas Jin afirma que foi bastante terapêutico para ele também. Natsu fica confusa, mas ele explica que teve uma infância difícil, e sua visão de mundo foi criada pela crueldade que ele via ao seu redor. Desde jovem, ele tinha essas emoções negativas dentro de si, que deram origem ao mesmo demônio que estava incomodando Natsu nos últimos dias. Só que levou décadas para Jin finalmente superar seus sentimentos e passar pelo bloqueio mental de sua infância abusiva. Natsu não entende muito bem do que ele está falando, mas agradece a ele de qualquer forma pela ajuda, enquanto ele se vira e deixa a cidade. Nesse momento, o pai dela sai e pergunta se o homem já foi. Natsu agradece a ele por contratar Jin, pois sem ele, ela provavelmente estaria sempre com medo de dormir à noite, mas o pai dela afirma que qualquer pai faria o mesmo por seu filho.
Ele então se vira para o Zen e diz para ele voltar ao trabalho de novo se quiser manter o emprego e não virar um stalker de prateleira. Zen imediatamente corre para dentro enquanto Natsu decide que é hora de retribuir ao pai toda a bondade que ele lhe mostrou até agora. Ela olha diretamente nos olhos dele e pergunta se pode ajudá-los de alguma forma, o que foi o suficiente para deixar o pai dela feliz, pois ele diz para ela viver uma vida longa e feliz, pois seria a melhor coisa que ela poderia fazer por ele. Por outro lado, Jin olha para as folhas caindo das belas árvores, percebendo que outra estação passou, e ele ainda não está nem perto de seu objetivo de erradicar os demônios deste mundo. Mas ele respira fundo e decide continuar caminhando em direção a novas aventuras na próxima cidade. Alguns dias depois, Jin está em um restaurante em outra cidade, saboreando uma tigela quente de macarrão, enquanto o dono da loja e sua filha conversam com ele. O dono da loja reclama do imperador, que nem consegue lidar com os piratas no mar próximo, e do serial killer que supostamente assombra a cidade. Mas Jin diz a ele para tomar cuidado com o que fala. O dono imediatamente muda de assunto e pergunta a Jin sobre o macarrão. Jin diz que eles são bem simples e sem graça, e o homem não se importa com a resposta honesta dele porque sabe a verdade. No entanto, ele está curioso porque Jin continua vindo ao seu restaurante, mesmo que não haja nada para ele fazer nessa cidade vazia. A filha dele tenta impedi-lo de assustar o único cliente deles, mas o dono da loja está confiante de que Jin não se importa com uma conversa fiada. Jin pergunta a ele por que ele abriu um restaurante nesta cidade em primeiro lugar, e o homem responde que queria fugir do seu passado. Depois que Jin termina de comer, ele paga o dono do restaurante, que está curioso sobre sua fonte de renda. Jin diz a ele que ele mata demônios para viver, e o homem inicialmente ri, mas depois lhe dá algumas dicas sobre como encontrar seu próximo trabalho. Ele lembra Jin sobre o serial killer de que estava falando antes e diz que há muitas histórias desagradáveis envolvendo suas vítimas. O assassino nem usa arma porque suas vítimas são encontradas em um estado bem bagunçado, e o número de pessoas desaparecendo e os corpos descobertos não batem. Jin fica curioso sobre este caso agora e descobre a localização da área de trabalho do serial killer antes de sair, mas a filha do dono vem lá para avisá-lo para ter cuidado à noite. Jin diz a ela que ele é adulto agora e ela não é sua mãe para se preocupar com ele. Mas a garota diz que o comportamento emo e rebelde dele só prova que ele ainda não é um adulto. À noite, Jin vai para a ponte onde o serial killer deveria ser encontrado. Mas depois de não ver sinais dele vindo, Jin decide voltar para sua pousada. No entanto, ele ouve o grito de uma mulher assim que está prestes a sair, e ele corre em direção a ele para encontrar 3 pessoas mortas na rua. Não há ninguém por perto, e Jin examina as 3 vítimas para ver seus ferimentos. As 3 vítimas são homens, mas ele ouviu o grito de uma mulher, e isso cria suspeitas em sua mente. Enquanto Jin está ocupado tentando entender tudo, ele sente alguém se aproximando dele por trás. Mas quando ele se vira, não encontra nada. Ele ainda fica alerta e bloqueia o ataque de um demônio invisível antes de tentar contra-atacar, mas ele não consegue acertar o que não pode ver. Jin tenta localizar o demônio, mas então de repente, suas costas são abertas por um ataque invisível, e quando ele se vira, o atacante já se foi. Jin fica irritado agora, então decide parar de se segurar. Ele libera o poder demoníaco de seu braço enquanto espera o demônio invisível atacá-lo, e então o atinge com toda a sua força, quebrando sua lâmina e o arremessando para longe. Jin consegue ferir o demônio desta vez e então pede para ele vir novamente. No entanto, o demônio pede um cessar-fogo e se torna visível. Jin pergunta o nome do demônio antes de matá-lo, e o demônio responde que ele é Mosuke. O Jin decide acabar com ele com o braço demoníaco, mas o Mosuke se rende na hora, dizendo que não quer lutar com ele. O Jin pergunta por que diabos ele o atacou então, e o Mosuke diz que ele também estava tentando caçar o serial killer. E como ele ouviu que o assassino era um demônio, ele suspeitou do Jin. No entanto, quando o Jin o chamou de assassino, o Moseok percebeu que ele era o cara errado e se rendeu. O Jin fica confuso agora e pergunta por que um demônio quer pegar um serial killer, e o Maseok diz que eles deveriam conversar em outro lugar onde ninguém os visse. Ele então leva o Jin para a casa dele, que parece bem barata, mas normal. O Maseok se transforma em um humano feio dentro de casa, e diz ao Jin que às vezes demônios velhos como ele decidem viver suas vidas como humanos. Ele oferece um uísque barato para o Jin e então começa a se apresentar. Ele diz que é um dos demônios superiores que vive há mais de 100 anos graças à sua habilidade especial de ficar invisível. O Jin comenta que ele é bem fraco para um demônio superior, e o Mosuke responde nervosamente que eles são chamados de demônios superiores por causa de suas habilidades despertadas e não por sua força. Ele admite que alguns demônios superiores são mais fracos que os normais, e ele é um deles. Depois disso, tanto Jin quanto o Mosuke dizem que não são um serial killer, e como demônios não podem mentir, eles acreditam um no outro. O Jin então pergunta ao Mosuke por que ele não confirmou nada antes de atacá-lo mais cedo, e o demônio responde que ele tem um rancor contra o serial killer. Ele diz que o assassino só mata homens no local e sequestra mulheres,
e sua esposa também foi sequestrada por ele. O Mosuke desmorona ao dizer ao Jin que sua esposa era uma humana de bom coração que o amava apesar de saber que ele era um demônio. Ela foi abduzida há um mês, e 10 dias depois, seu corpo foi encontrado em um estado horrível no rio local. O Masuke diz que ele não gosta muito de humanos, mas amava sua esposa, e é por isso que ele não vai parar antes de se vingar. Ele diz ao Jin para sair do caminho desta vez e deixá-lo lidar com o serial killer, mas o Jin se recusa, dizendo que seu propósito é caçar demônios e ele não pode evitar isso. O moço que entende sugere que trabalhem em equipe para encontrar o demônio e derrotá-lo, mas ele ainda quer que o Jin o deixe dar o golpe final. O Jin se comove com sua determinação e concorda em trabalhar com ele. E no dia seguinte, os dois se separam para coletar informações sobre o serial killer. Eles não encontram nada e voltam para a casa do Mosuke, onde começam a se enturmar com algumas bebidas. O Mosuke pergunta ao Jin por que ele mata demônios apesar de ser um, e o Jin responde que ele ganha dinheiro com isso. O Mosuke se recusa a acreditar que essa é a única razão. Então o Jin diz a ele que ele mata demônios para ficar mais forte para que ele possa parar um certo demônio um dia. O Mosuke fica curioso e o Jin conta sua história, dizendo que, embora ele odeie sua irmã por matar a mulher que ele amava, ele não sabe se pode matá-la. Ele então pergunta ao Mosuke o que ele planeja fazer depois de se vingar, e o demônio responde que ele voltará a ser uma pessoa normal que ama a paz e cuidará do túmulo de sua esposa. No dia seguinte, o Jin vai ao mesmo restaurante novamente, e a filha do dono pergunta se ele encontrou alguma pista sobre o serial killer. O Jin responde que ainda está trabalhando nisso, mas como ele não quer falar sobre isso, ele distrai a garota elogiando-a. Ele diz que uma garçonete bonita como ela deveria ter uma fila de clientes esperando do lado de fora de sua loja, e tanto a mulher quanto seu pai são imediatamente conquistados por esse elogio. O dono da loja se aproxima do Jin e pergunta se ele quer sair com a filha dele, porque ele mesmo está procurando um genro bonito. Mas a garota diz para ele calar a boca e parar de envergonhá-la na frente do único cliente deles. Ela então diz ao pai que encontrará um bom homem quando chegar a hora, e o dono volta para a cozinha para fazer seu trabalho. A garota então se desculpa com o Jin pelo comportamento do pai dela, mas ele diz que não é um problema. Ele diz que o pai dela parece amá-la muito. Mas a garota sente alguns problemas profundos com o pai nessa declaração e pergunta ao Jin se o pai dele não o amava. O Jin decide usá-la como sua terapeuta não remunerada e começa a contar a ela como o pai dela nunca aceitou sua irmã Suzyun como filha. E um dia, eles fugiram de casa. Ele diz que agora entende por que seu pai odiava Suzyun, mas ainda há coisas que ele gostaria que fossem melhores. Naquela noite, o Jin e o Masuke tentam procurar o serial killer novamente, mas não encontram nada. O Masuke está ficando desesperado porque não há pistas ou novas vítimas do serial killer recentemente, e eles não conseguem encontrar uma maneira de pegá-lo. O Jin diz a ele para ter paciência quando ele de repente avista a filha do dono do restaurante, a Fu, olhando para algumas flores. Ele decide acompanhá-la porque não é seguro para ela ficar sozinha à noite. E o Masuke fica invisível e vai para casa para dar privacidade a eles. O Jin pergunta a Fu por que ela está aqui sozinha, e ela diz que ama ver flores ao luar. Ela fala em detalhes sobre as flores na frente deles, e depois de ouvir seu desabafo, o Jin se oferece para acompanhá-la. Enquanto caminham para casa, a Fu diz ao Jin que ele é muito sombrio e quieto, mas como ele não é o Batman, ele deveria parar com o drama. Ela diz para ele se divertir um pouco mais na vida, mas ele responde que não pode aceitar o conselho dela porque seu propósito é tudo para ele. De repente, a Fu avista um arbusto de flores perto da estrada e ela ansiosamente começa a falar com Jin sobre isso. Ela então passa para outra planta, mas o Jin a conhece muito bem. Seus caules podem ser fervidos para fazer remédio para o estômago, e ele diz que em sua aldeia ele tinha uma amiga que comia muitos doces, e ele tinha que fazer aquele remédio para ela regularmente. Um sorriso gentil se espalha em seu rosto enquanto ele se lembra do tempo que passou com Shiryuki, e Ofu imediatamente levanta seu comentário anterior sobre como ele não pode se divertir por causa de seu propósito. Ela diz a ele que ele tem coisas que gosta na vida e algumas memórias que ele aprecia. Então ele deveria parar de evitar as coisas boas em sua vida só porque tem uma missão. Logo depois disso, eles chegam à casa de Afu e as luzes ainda estão acesas. O Jin se despede dela e então diz que ela deveria falar sobre as flores outro dia também, mas provavelmente quando o sol ainda estiver fora. Assim que Afu vai para casa, o Mosuke aparece de repente atrás dele, dizendo que ela é uma boa garota. O Jin fica chocado que esse desgraçado intrometido seguiu, apesar de dizer que estava dando privacidade a eles. O Mosuke apenas ri e então sai em sua missão de encontrar o serial killer. Na noite seguinte, enquanto o Jin espera na ponte, um bêbado e uma linda garota passam por ele. A garota fica tão encantada com o rosto bonito do Jin que não percebe um demônio na frente do bêbado até que o pobre homem é cortado. Ela cai no chão e grita ao ver o demônio parecido com um lobo, mas o Jin se posiciona para lutar contra ele. O demônio salta sobre ele, e o Jin facilmente defende seu ataque e o joga para o lado. A garota entra em pânico, perguntando o que diabos está acontecendo aqui,
mas o Jin apenas diz para ela ficar atrás dele sem fazer barulho se quiser viver. O demônio começa a atacá-lo novamente, e o Jin bloqueia seus ataques, mas então é empurrado para o lado. Aproveitando isso, o demônio vai direto para a garota e ataca. Mas felizmente, o Mosuke chega bem a tempo e a salva. O Jin ataca imediatamente o demônio, mas ele não consegue penetrar sua pele grossa, e o demônio foge, saltando no ar. O Jin se desculpa com o Mosuke por deixar o demônio fugir, mas ele entende porque nenhum deles esperava que fosse tão difícil. O Masuke decide seguir o demônio e descobrir para onde ele foi, mas o Jin pede para ele não se engajar em uma luta, mesmo que ele o encontre. Nesse momento, a garota diz arrogantemente ao Jin que ele deveria agir como um cavalheiro e ajudá-la a se levantar. O Jin age friamente porque não quer nenhuma reclamação aleatória dele, mas quando a garota pergunta se ele não a reconhece, ele percebe que o rosto dela é familiar. Ele percebe que ela é Natsu, que cresceu muito em 3 anos. Ela fica feliz que ele se lembra dela, e então reclama que ele não mudou nada. O Jin apenas diz a ela que ele é imune ao envelhecimento, e isso deixa Natsu com ciúmes em nome de todas as mulheres do mundo. O Jin então pergunta a ela se ela estava em uma caminhada noturna, e ela responde que estava apenas entregando uma encomenda urgente para um de seus clientes regulares. O Jin comenta que ela mudou muito, e agora ela sorri de forma bem natural, e Natsu fica bastante lisonjeada com o elogio dele. De repente, o servo Zen aparece atrás dela, assustando-a. E então ele começa a perguntar ao Jin se há algum tipo de tensão romântica entre ela e Natsu. O Jin diz a ela que a garota foi atacada por um serial killer, e Zen começa a gritar como uma vadia assim que eles mostram o corpo morto. Ele diz para Natsu chamar a polícia, mas ela diz que a polícia não pode fazer nada contra demônios, então eles deveriam deixar isso para o Jin. O Jin decide ir embora, já que Zen pode escoltar Natsu agora, e ele pede para eles entrarem em contato com a lanchonete se precisarem de seus serviços. De repente, Zen se lembra de alguns rumores sobre um templo próximo cujo sacerdote morreu recentemente, e agora as pessoas dizem que um demônio vive lá. Ao mesmo tempo, o Masuke está tentando encontrar o demônio lobo quando a vê voando para longe depois de sequestrar uma mulher. Ver uma mulher indefesa nas garras do demônio lembra o Masuke do destino de sua esposa, e consumido pela raiva. Ele esquece tudo sobre não atacá-lo. Ele persegue o demônio com a intenção de matar e chega ao mesmo templo que Zen estava falando com Jin. Ele fica invisível e então entra no templo onde o demônio está comendo a mulher. O Mosuke não se importa com nada além de sua vingança agora, e ele avança contra o demônio com sua faca desembainhada. No entanto, o demônio sente sua intenção de matar e o ataca em vez disso, abrindo um buraco em seus flancos. O demônio ignora Mosuke depois de causar danos fatais e volta a desfrutar de seu lanche. Mas o Mosuke começa a se sentir patético porque agora vai morrer sem se vingar. Logo, o Jin chega ao templo e ele imediatamente corre para o lado de Mosuke quando o vê gravemente ferido. Mosuke diz a ele que o demônio esteve ali há poucos minutos e estava comendo uma mulher. Ele tem certeza de que foi o mesmo demônio que matou sua esposa. Mas o Jin começa a ter algumas dúvidas depois de ouvir que o demônio estava comendo a mulher. Masuke lhe entrega sua faca, dizendo que ela foi feita na aldeia de Kodono, de onde Jin é, e diz que funciona como um encanto contra demônios. Ele pede ao Jin para matar o demônio usando-a para que ele possa pelo menos ter uma parte na vingança. O Jin concorda em fazer isso e então pede a Mosuke para lhe dar seu poder, porque ele precisará dele. Mosuke concorda alegremente em entregá-lo, e então Jin usa seu braço demoníaco para consumi-lo inteiro. À medida que o poder de Mosuke entra em seu corpo, Jin também vê suas memórias de como ele estava sempre fugindo de outros demônios, então ele decidiu viver como um humano em vez disso. Ele então conheceu uma mulher gentil, se apaixonou por ela, e ela o aceitou apesar de saber que ele era um demônio. Assim que as memórias desaparecem, Masuke também se transforma em pó e desaparece, e Jin decide se vingar dele e de sua esposa. Por outro lado, o demônio traz outra mulher para seu ninho e começa a comê-la. Ele fala consigo mesmo, dizendo que no momento em que ganhou consciência, já era um monstro, e a única coisa que sabia era que tinha que ir para casa sem saber onde era a casa. Seus instintos lhe diziam para matar humanos e comê-los, e foi o que ele fez. Mas ainda assim, ele não estava satisfeito. Ele se perguntava o que poderia fazer para se tornar apto a voltar para casa, e logo encontrou a resposta quando comeu uma mulher pela primeira vez. Ele percebeu que comer mulheres dava ao seu corpo algo que estava faltando, então ele continuou fazendo isso. Enquanto o demônio está ocupado comendo, ele de repente ouve a voz de Jin, perguntando se é estúpido voltar para o mesmo covil depois de ter sido atacado aqui. O demônio se vira para ver o intruso, mas Jin está invisível no momento. Ele corre em direção ao demônio, cortando sua mão sem ser notado. O demônio grita de dor e então tenta atacar, adivinhando sua localização puramente por instinto. Jin desvia de tudo, e ele está confiante de que desta vez ele vai vencer. Ele desativa a invisibilidade e usa seu braço demoníaco para aumentar sua força, decapitando o demônio com apenas um golpe de sua espada. A cabeça do demônio cai no chão e começa a se contorcer de dor, mas Jin ainda não terminou com ele. Ele diz que o serial killer que se fala mata homens no local e sequestra as mulheres, por isso o número de desaparecidos e corpos encontrados não batem.
Isso faz sentido se ele considerar o fato de que o demônio também mata homens no local e depois traz as mulheres para comer. No entanto, a esposa de Masuke foi encontrada em um rio, e se ela tivesse sido realmente sequestrada pelo demônio, ela também teria sido comida. Ele quer saber o que aconteceu e pergunta ao demônio o que ele quer. O demônio diz a ele que precisa de um corpo para ir para casa, mas isso não explica nada. Jin decide absorver o poder do demônio, o que o faz avançar com grande velocidade, permitindo-lhe até andar no ar. Depois disso, ele decide olhar as memórias do demônio para obter algumas respostas e descobre que ela costumava ser uma mulher que foi violada por um grupo de homens e depois jogada no rio. A mulher queria ir para casa, mas não podia voltar para o marido com um corpo assim. Então ela começou a querer um corpo adequado assim que se afogou e se tornou um demônio. Enquanto a mulher chama o nome de Masuke em sua memória, Jin percebe que o demônio que Masuke queria matar era sua esposa o tempo todo. Ele finalmente entende o que aconteceu e sente pena do infeliz casal, enquanto o corpo do demônio desaparece, deixando para trás o grampo de cabelo da mulher. Os assassinatos param depois disso, mas a missão de Jin ainda não acabou. Ele encontra os homens que atacaram a esposa de Masuke enquanto eles planejam atacar seu próximo alvo e os corta, deixando-os gravemente feridos. No entanto, ele não os deixa sofrer por muito tempo, pois pega a faca de Masuke e mata os homens com ela, dizendo ao amigo que se vingou por ele. Alguns dias depois, um samurai chamado Nao vai ao restaurante de Ofu, mas ele parece desnecessariamente sombrio. Então o pai de Ofu pergunta se algo o está incomodando. Nao diz que está procurando seu irmão mais velho, mas o homem o interrompe no meio da frase, dizendo que todos sabem que ele é o único filho de sua prestigiada família e que ele não tem irmãos. Nao fica deprimido ao ouvir isso porque esperava que pelo menos alguém acreditasse em sua história, mas até agora ele foi decepcionado em todos os lugares. Ele tem certeza de que tem um irmão mais velho, mas não há mais ninguém que pense assim. Nem mesmo seus pais se lembram de ter tido outro filho e agora ele sente que está perdendo a cabeça. Vendo tão angustiado, Afu decide contar a ele sobre Jin porque acredita que ele pode ajudá-lo. Seu pai concorda com ela e diz a Nao que Jin é um cliente regular deles que resolve mistérios assustadores como profissão. Nao pergunta se Jin é algum tipo de xamã que exorciza espíritos malignos, o que faz Afu e seu pai rirem. Eles contam a ele em detalhes como ele é apenas um espadachim errante, mas ele é habilidoso o suficiente para derrotar um demônio sozinho. Nesse exato momento, Jin entra na loja e pede seu prato habitual sem nem prestar atenção em Nao, que se sente estranhamente atraído por ele. Enquanto Jin começa a comer seu macarrão, Ofu serve chá para ele e pergunta se ele tem feito sua lição de casa direito. Ele recita uma passagem sobre flores que Ofu lhe ensinou da última vez e ela fica satisfeita em ouvir isso. Ela decide ensiná-lo sobre flores na mitologia desta vez, quando de repente Nao interrompe a conversa deles. Ele se apresenta a Jin e pergunta se é verdade que ele lida com mistérios sobrenaturais e demônios. Jin afirma e agora fica esperançoso de que ele possa resolver o mistério de seu irmão mais velho. Jin rapidamente diz a ele que não pode ter certeza disso porque a única coisa em que ele é bom é matar demônios, e a menos que haja demônios envolvidos neste caso, ele não pode fazer muito. O decepcionado Nao deixa o restaurante sem nem comer seu macarrão e o pai de Ofu começa a sentir pena do pobre homem. Ele tenta interceder com Jin, pedindo-lhe para ajudar Nao porque ele está mentalmente instável por ter perdido o irmão. Ofu se junta a ele também e Jin concorda em aceitar o pedido deles. Ele visita Natsu em um restaurante primeiro, e enquanto eles se sentam para comer alguns doces, Jin de repente pergunta a ela quando ela vai se casar com Zen. Natsu engasga com seus doces e diz a Jin que ela nunca se casará com Zen porque ele é como um irmão para ela. Ela acrescenta que seu pai lhe deu a liberdade de escolher seu marido, mas ela sabe que ele preferiria que ela se casasse com um comerciante ou um samurai. Nesse ponto, ela pergunta a Jin se ele não precisa de uma esposa, e ele responde que apenas uma mulher louca se casaria com um caçador de demônios, sem um emprego estável. Natsu concorda, mas diz a ele que ele deveria pensar em se estabelecer logo. Ela pergunta a Jin quantos anos ele tem, e quando ele diz a ela que tem 31 anos, ela surta porque ele não parece um dia mais velho que seus 20 anos. Ela fica com ciúmes porque quer ser imune ao envelhecimento como Jin, mas ele já se cansou de suas tagarelices, então ele se levanta para voltar ao seu trabalho. Natsu pergunta a ele por que um espadachim habilidoso como ele tem que caçar demônios, porque ele pode conseguir um emprego em qualquer lugar, mas Jin não tem resposta para isso. Ele responde que parece ser o único caminho para ele, e Natsu fica aliviada ao ouvir isso porque o faz parecer um humano normal. Por outro lado, está prestes a sair de casa quando sua mãe o para de repente. Ela pergunta a ele se ele vai procurar seu irmão imaginário hoje também, e Nao furiosamente diz a ela que seu irmão é real porque ele se lembra dele. Sua mãe fica chateada com isso e diz a Nao para focar em seus deveres como samurai em vez de perder tempo nessa estúpida missão secundária. Isso deixa Nao ainda mais irritado, e ele diz à velha bruxa que fará seus deveres corretamente assim que encontrar seu irmão. Ele então foge de casa, mas quando para, as memórias de seu irmão mais velho vêm à sua mente.
Seu irmão lhe diz que entende os princípios do samurai de sacrificar tudo pela família e pelo país, mas ele não está disposto a segui-los porque não concorda com eles. Nao pensa em voz alta, perguntando ao irmão onde ele está, quando de repente, Jin aparece ao lado dele. Ele diz a Nao que vai ajudá-lo a resolver o mistério, mas dá um aviso de que pode não conseguir encontrar nada. Nao diz a ele que já é o suficiente para ele, que ele esteja disposto a tentar, e pede para ele ir para sua casa para que possam conversar em paz. No entanto, ele rapidamente se lembra do mau humor de sua mãe e decide ficar na loja de Ofu em vez disso. Lá, Nao percebe que a espada de Jin parece ser de alta qualidade e pergunta se ele pertence a uma famosa família de samurais. Jin dá a ele uma explicação genérica sobre sua história, mas isso é o suficiente para Nao descobrir que ele é da aldeia de Kadono, que era famosa por seus ferreiros. Acontece que ele é um nerd de espadas, e ele bombardeia Jin com perguntas sobre a espada. Ele pergunta se pode desembainhar a espada para lhe mostrar a lâmina, mas Jin recusa, dizendo para ele ir direto ao assunto. Nao pede desculpas por se empolgar e então explica que seu irmão mais velho Sada desapareceu, mas ninguém mais parece se lembrar dele. Jin fica curioso agora e Nao diz a ele que seus pais também afirmaram que nunca ouviram o nome de Sada em toda a vida deles. Ele acrescenta que algumas pessoas tinham memórias vagas, mas também não conseguiam acreditar que ele tinha outro irmão. Nesse exato momento, Afu e seu pai chegam lá para dizer aos clientes que eles deveriam falar sobre tais coisas em um lugar privado, onde mais ninguém pudesse ouvi-los. Jin responde friamente que é bom que eles tenham escolhido este restaurante porque ninguém realmente vem aqui. Após a pequena brincadeira, ele se vira para Nao e pergunta quando seu irmão desapareceu. Nao responde que ele desapareceu no final de janeiro, e antes de desaparecer, ele disse que ia ver uma garota. Nao se lembra de ter visto algumas flores com cheiro forte no quarto de seu irmão também, mas ele não sabe que tipo de flores eram. Ele começa a descrever a flor e acrescenta que as encontrou logo após o desaparecimento de seu irmão. O surpreendente foi que seu irmão nunca gostou muito de flores, e não havia mais ninguém que entrasse em seu quarto após seu desaparecimento. Jin se interessa pela história agora e pergunta se ele ainda tem as flores. Agora faz que preservou as flores, pensando que poderiam ser evidências de seu desaparecimento. Jin pensa um pouco e então diz a Nao que quer visitar sua casa para continuar sua investigação. No dia seguinte, Jin visita a loja de macarrão como de costume, e para sua surpresa, Natsu também está lá. Ver que Natsu e Jin se tratam pelo primeiro nome deixa o pai de Ofu inseguro, e ele diz à filha para melhorar, mas ela o ignora porque não está tentando criar Jin. Jin não se importa com quem está interessado nele porque está ocupado resolvendo o caso de Nao. Ele pergunta a Ofu o que ela pensa sobre o samurai, e ela responde que ele é um cavalheiro adequado, que sempre fala educadamente. Natsu acrescenta que o encontrou na noite passada e ele foi muito gentil com ela também. O pai de Ofu acrescenta que a única falha de Nao pode ser sua obsessão por espadas. Ele então traz um grampo de cabelo decorado e diz a Jin que Nao deu a ele há alguns dias. No entanto, é um item muito precioso que alguém como ele não deveria possuir, e é por isso que ele quer pegá-lo. Jin objeta, dizendo que foi um presente de Nao, mas o pai de Ofu é inflexível e no final ele faz Jin pegar o grampo de suas mãos. Jin então pergunta a Ofu sobre a flor que Nao estava descrevendo ontem à noite. Ele quer saber se eram narcisos e Ofu abaixa a cabeça em desespero ao afirmar. Jin tem um mau pressentimento ao ouvir sua resposta e ele reza para que as flores não sejam narcisos porque isso significaria que um demônio poderoso está assombrando a casa. No dia seguinte, Nao leva Jin para sua casa sorrateiramente, mas sua mãe o pega no flagra e pensa que seu filho é gay. Ela pergunta a ele quem é o convidado, mas Jin vai até ela e se apresenta adequadamente. A mulher o cumprimenta, e então Jin diz a ela que é da Vila Kadono. A mãe de Nao sabe que a Vila Kadono é famosa por seus ferreiros, e seu filho é um nerd de espadas, então suas dúvidas são imediatamente resolvidas. Diz a ela que chamou Jin aqui para beber e conversar sobre espadas, e não para batalhar suas espadas no escuro, e sua mãe acredita nele. Os dois homens começam a entrar, mas então a mãe de Nao de repente agradece a Jin, porque Nao tem passado por um momento difícil ultimamente, e sua companhia parece tê-lo deixado um pouco mais alegre. Logo depois, Jin chega ao quarto de Nao, onde ele lhe mostra as flores secas que preservou, e como Jin temia, elas se revelam narcisos. Nao pergunta se há algo especial nessas flores, e Jin comenta que a única coisa especial nelas é que são muito pequenas. Ele então pergunta a Nao se ele tem certeza de que era a estação de primavera quando ele encontrou essas flores, e ele afirma. Jin revela que a garota que o irmão de Nao planejava visitar pode ter sido um demônio, e ela o levou para outro plano de existência. Ele diz que essas flores são prova disso, e elas podem ter vindo do mundo do demônio. Nao fica muito nervoso ao ouvir e pede para ele mostrar o quarto de seu irmão. Nao se levanta para liderar o caminho, mas Jin permanece sentado, pedindo-lhe para ir na frente sem ele, e ele o encontrará mais tarde. Nao fica confuso, mas obedece e sai do quarto. Jin o segue,
mas ele fica invisível usando o poder de Mosuke porque acredita que se o demônio vir, ele não se mostrará. Assim que Nao abre a porta do quarto de seu irmão, ele inspira um forte cheiro de narcisos, e no momento seguinte, ele começa a sentir uma tontura intensa. Ele começa a ouvir uma garota cantando uma música, e então de repente, visões de outro tempo preenchem sua mente. Ele vê uma garota parada do lado de fora de sua casa quando ela de repente pega fogo. Ela corre para dentro para ver seus pais, mas eles ficam presos nas chamas e morrem, deixando-a terrivelmente devastada. A garota também é engolida pelas chamas, e quando a chuva vem e apaga o fogo, toda a cidade foi reduzida a escombros. Apesar disso, a garota parece bem à primeira vista, mas quando ela caminha pelas ruas, todos surtam e fogem dela porque ela se tornou um demônio. A garota percebe isso enquanto olha seu reflexo em uma poça, e de repente a percepção de que ela perdeu tudo a atinge. Ela começa a chorar, percebendo que agora não tem mais para onde voltar, e foge da cidade. A garota cresce fingindo ser um humano normal e vagueia sem rumo, mas um dia, ela retorna à sua antiga cidade e encontra outra casa onde costumava ser sua casa. Ela abre o portão e encontra a família de Nao vivendo feliz lá, e isso traz de volta todas as memórias de seus pais. A garota diz que quer voltar, e seu poder demoníaco de repente desperta, criando uma ilusão de seu passado. Seus pais estão vivos na ilusão e ela voltou a ser criança. A garota percebe que isso não é real, mas ela se apega desesperadamente à ilusão porque é a única coisa que ela tem. Quando o sonho de Nao termina, ele acorda e se encontra no mundo da ilusão, que está no mesmo local de sua casa, mas em uma dimensão paralela. Ele fica pasmo com a paisagem alterada à sua frente, mas Jin também está lá para tirá-lo de seu torpor. Nao ainda está confuso e pergunta o que está acontecendo, mas Jin primeiro pergunta a ele se ele também viu as memórias da garota, que se tornou um demônio. Nao afirma e Jin responde que parece que algo sério está acontecendo aqui. Nesse exato momento, eles ouvem a garota cantando e encontram o irmão mais velho de Nao, Sada, brincando com ela. Nao começa a andar em direção a ele, mas então um barulho agudo o força a parar. Enquanto isso, Sada pergunta à garota demônio o que ela quer comer hoje, mas ela o repreende, pedindo para ele parar de brincar com ela e voltar para sua família. Ela diz a ele que não precisa de sua pena porque ela pode ver seus pais neste mundo e isso é o suficiente para mantê-la feliz. Diz a ela que são as pessoas que moram em uma casa que a tornam um lar e seu verdadeiro lar não está aqui. Ele diz que este lugar não pode lhe trazer felicidade verdadeira porque ela está sozinha. Então diz a ela que ele vai deixar este lugar, mas apenas se ela vier com ele. A garota se recusa porque este é o único lugar para ela, mas Sada diz que ela pode ser sua filha adotiva e eles podem viver uma vida pacífica no campo. A garota se recusa, dizendo que não pode deixar este lugar, e ela nem consegue vê-lo como seu pai. E Sada responde que ficará com ela até que ela mude de ideia porque ele está falando sério em adotá-la. Ela grita com ele e diz que ele nunca a verá como pai, e Sada apenas ri antes de desaparecer. Nao se levanta nesse momento e se pergunta para onde seu irmão acabou de ir, e a garota lhe diz que ninguém mais mora aqui. Nao fica devastado e implora a garota demônio para devolver seu irmão a ele, mas Jin lhe diz que é impossível. Nao pergunta o que ele quer dizer porque seu irmão estava ali, e Jin responde que ele esteve ali em um ponto no tempo, mas não mais. Ele explica que as flores desabrocham em diferentes estações e os pequenos narcisos neste lugar florescem no inverno. No entanto, Soda desapareceu na primavera e agora é outono no mundo real. Já que os narcisos ainda estão floridos, pode ser que o tempo não mude aqui, mas a verdade é outra. A garota demônio confirma, dizendo que o tempo passa bem mais rápido aqui do que no mundo real. Ela revela que seu poder se chama Sonhador e permite criar o Jardim da Felicidade com suas memórias passadas. Mas o poder dela não faz mais que isso, e ninguém além dela pode ficar no seu mundo de ilusões. Nao pergunta o que aconteceu com o irmão dele, e ela responde que ele esteve aqui, mas não está mais. Ela pede desculpas por ter roubado o irmão dele, mas também agradece porque Sada lhe trouxe felicidade enquanto esteve aqui. Ela então diz a Nao que, assim que ele adormecer e acordar de novo, voltará para o mundo real, então ele não tem com o que se preocupar. Jin pergunta o que ela vai fazer agora, e ela responde que quer passar todo o tempo revivendo suas memórias, como sempre fez. Porém, ela tem uma dívida com Sato, e ele gostaria que ela seguisse em frente, então é isso que ela vai fazer agora. Enquanto ela diz isso, a garota demônio começa a desaparecer e, junto com ela, seu mundo de ilusões também se esvai. De repente ele acorda e se encontra de volta no mundo real, junto com Jin. No dia seguinte, Nao e Jin vão ao restaurante do Ofo, onde Nao diz que pesquisou os registros históricos da cidade e descobriu que um grande incêndio destruiu a cidade há 200 anos. A pobre garota demônio foi uma sobrevivente daquele incêndio, que perdeu tudo por causa dele, e sua casa ficava no mesmo lugar onde a casa dele está agora. Nao diz que parece quase poético pensar em como seus destinos estavam conectados além do tempo e do espaço. E então Jin pede desculpas por não ter conseguido ajudar a trazer o irmão dele de volta. Nao diz que não precisa se desculpar porque, na verdade, ele o ajudou a resolver o mistério.
Ele diz que seu irmão Sata era um homem de princípios e que se manteve firme em suas crenças, não importa o que. Mesmo que ele ainda não consiga entender por que ele abandonaria sua família para ficar com uma garota demônio, Nao acredita que seu irmão seguiu seu coração até o fim. Com isso, Nao se levanta para cumprir seu dever, mas Ofu o impede, dizendo que seu irmão era um homem maravilhoso. Ela diz que mesmo que ninguém se lembre dele, ele sempre será um grande homem que sacrificou tudo para salvar uma garota. Nao se emociona ao ouvir suas palavras e diz a Ofu que tem um orgulho imenso do irmão antes de sair da loja. Tudo parece resolvido com isso, mas há algo que ainda incomoda Jin. Ele diz que a garota chamou o irmão de Nao de Hayoma, mas o nome dele era Sada. O pai de Afu diz que Hayoma pode ser o nome verdadeiro dele, pois Sada é apenas seu nome de samurai. Embora a maioria dos samurais mantenha o nome verdadeiro em segredo, como Sada considerava a garota como sua filha, ele deve ter contado a ela. Bem, isso traz outra dúvida à mente de Jin. Ele se lembra do pai de Afu contando sobre como ele uma vez ouviu Nao sendo repreendido por sua mãe por sua obsessão por espadas. Ele se lembra que o cara citou a mãe de Nao chamando-o de Aromori, que deve ser o nome verdadeiro dele. No entanto, quando Jin conheceu a mulher, ela era super respeitosa e educada, e chamou Nao pelo nome formal dele. Jin acredita que ela não teria cometido o erro de usar o nome verdadeiro dele, na frente de um lojista qualquer, e pede ao pai de Ofu para revelar sua verdadeira identidade. Ele acrescenta que a garota demônio disse que Sada não estava mais em seu mundo, mas não disse que ele estava morto, e todo mundo sabe que demônios não mentem. O homem fica surpreso com isso, mas então Jin começa a explicar sua teoria. Ele diz que o irmão de Nao deve ter vivido com a garota demônio por 20 anos para lhe fazer companhia no mundo falso, mas então ele decidiu ir embora. No entanto, quando ele saiu, descobriu que apenas um mês havia se passado no mundo real, mas ele havia envelhecido 20 anos. Sada não podia voltar para casa assim, então ele veio para a cidade e comprou um prédio abandonado barato para abrir sua loja de macarrão. O pai de Ufo tenta refutar a teoria dizendo que, como o tempo passa muito rápido no mundo falso, Sada pode estar morto, mas Jin se recusa a acreditar nele. Ele diz que a garota demônio tinha um sorriso no rosto quando desapareceu, e ela não estaria tão feliz se o homem que ela passou a amar como seu pai desaparecesse de repente. Jin diz ao homem para confessar e admitir que ele é o verdadeiro Sada, e ele desiste de esconder a verdade. Ele chama Jin de Sherlock Holmes japonês e pergunta quando ele descobriu. Jin responde que assim que o caso foi resolvido, ele tinha certeza da identidade do velho, mas havia pistas espalhadas pelo caminho. Ele tira o elegante grampo de cabelo que Sada lhe deu mais cedo, alegando que foi um presente de agora. Jin agora entende que o recebeu de volta quando ainda era jovem, mas não pôde devolvê-lo porque isso criaria suspeitas. Sada ri dizendo que ele está certo e então pede para ele ficar com ele como agradecimento por resolver o caso. Jin pergunta se ele está bem em deixar assim, porque ele deveria pelo menos deixar seu irmão saber que ele ainda está vivo. Sada ri, dizendo que ele fez sua escolha de ficar com a garota em vez de sua família, e agora ele não tem o direito de voltar para sua família. Ele acredita que seu irmão é um cara inteligente que vai descobrir a vida por conta própria, mas ele está desapontado por não entender por que ele decidiu morar com a garota. Sada diz que não queria ver a pobre garota sofrendo sozinha, e uma vez que um homem decide o que quer fazer, ele se mantém firme em sua decisão até o fim. Jin concorda com ele e Sada diz que sabia que ele o entenderia porque eles têm a sabedoria da velhice. Jin fica surpreso ao ouvir isso, mas Sada lhe diz que ele viveu com um demônio por 20 anos, e ele podia dizer que Jin também era um demônio na primeira vez que se conheceram. Jin ainda não consegue acreditar nisso, mas então pergunta a Sada como a garota demônio está hoje em dia. Ele responde que ela está na sala com eles, e então Ofu mostra seus olhos demoníacos, revelando que ela era a garota dentro do mundo de ilusões. Tudo faz sentido para Jin agora, e ele percebe que Ofu é na verdade um demônio muito mais velho que ele. Ela apenas ri disso e pergunta o que ele vai fazer agora como um matador de demônios, e Jin simplesmente pede seu pedido habitual em vez de dar uma resposta. Algumas semanas depois, o pai de Jin o chama para um pedido de trabalho. Ele o informa que um de seus amigos comerciantes está enfrentando muitos problemas depois de comprar uma pintura que dizem ser demoníaca, e agora ele precisa muito de ajuda. Ele mostra a Jin a pintura demoníaca, que retrata uma sacerdotisa segurando uma espada. Jin a olha atentamente e pergunta ao pai se há algum boato associado à pintura. Ele responde que há mais do que apenas boatos. O pintor que fez a pintura ficou gravemente doente, e ele acredita que são os demônios que estão se vingando dele por vender essa imagem. Ele pergunta a Jin o que ele acha, e ele responde que a pintura parece normal à primeira vista, mas objetos demoníacos mostram sua verdadeira natureza apenas sob as condições certas. Seu pai concorda e pede para ele descobrir se a pintura é demoníaca, e se for, ele deve lidar com isso. Ele promete conseguir uma boa recompensa por completar a tarefa e Jin aceita de bom grado. Depois disso, ele vai ao restaurante de Afu comer um pouco de macarrão, quando de repente Zen aparece procurando por ele. Ele tira a pintura demoníaca do bolso
pedindo a Jin para fazer algo a respeito, pois dizem que ela é amaldiçoada e matou seu dono anterior. Jin nota que a pintura está rasgada na parte inferior, e Zen diz que a deixou cair acidentalmente. O velho Sada diz a ele para sair de sua loja imediatamente porque ele não vai arriscar ter um item demoníaco danificado lá dentro. Zen apenas pede desculpas, mas então Jin tira a cópia da pintura que ele pegou mais cedo. Ele diz que ouviu a mesma história sobre a pintura ter um toque demoníaco, mas ele não consegue entender se isso se aplica a todas as cópias. Alfu olha para a pintura e diz que parece uma pintura normal e pergunta a Zen se eles podem descobrir mais sobre ela. Ele diz que a pintura não parece muito antiga, e como ele tem boas conexões com algumas lojas de arte, ele pode encontrar o artista que a pintou. Ele leva Jin à loja de arte no dia seguinte, onde o velho lojista o recebe porque ele é um cliente regular. O velho diz a ele que retirou todas as cópias da pintura demoníaca de sua loja porque não queria que assustassem seus clientes. Zen diz que as histórias sobre a pintura ser demoníaca são apenas boatos, mas o lojista não pensa assim. Ele diz que o artista que as pintou está realmente acamado com uma doença, e um dos clientes que comprou a pintura morreu. Zen entende suas preocupações e pergunta o endereço do artista antes de comprar sua dose semanal de revistas Playboy. Zen então vai contar o endereço do pintor para Jin, que o agradece e diz que cuidará do resto sozinho. Jin logo encontra a casa e o pintor chamado Saga fica surpreso porque não esperava convidados. Ele o recebe em casa e começa a preparar um chá para ele. Enquanto isso, Jin olha ao redor da sala e percebe que Saga ainda está trabalhando em algumas pinturas. Ele comenta que ouviu rumores de que ele estava muito doente, e Saga responde que é apenas sua velhice que está o alcançando. Ele diz que seu corpo simplesmente não aguenta mais o estresse de fazer pinturas. E Jin pergunta se ele tem certeza que não é por causa de uma pintura demoníaca. Saga trata sua pergunta como uma piada, mas então Jin tira a pintura e pergunta se ele pode contar mais sobre ela. Saga fica nostálgico ao vê-la e diz a Jin que é uma longa história. Ele primeiro começa dizendo que a pintura se chama Sacerdotisa de Kudanzaka, mas esse não é o nome de um lugar nem da mulher. Ele diz que teve a ideia de fazer essa pintura a partir de um espadachim chamado Motoharu, que costumava visitar esse lugar com bastante frequência. O nome de seu mentor imediatamente leva Jin a uma viagem pela memória, e ele se lembra vividamente do dia em que lutou sua última batalha. Foi logo depois que um demônio consumiu a esposa de Motoharu, e ele se sentiu patético por não conseguir nem salvar a mulher que amava. Atrás dele, Jin segurava Shiryuki inconsciente em seus braços, e Motoharu começou a dizer que ele na verdade odiava sua esposa quando foi designado para proteger. Lá, no entanto, o ódio não durou para sempre, nem sua promessa de mantê-la segura a todo custo. Motoharu disse a Jin para não se tornar como ele, e o instou a se tornar um homem que se mantém firme em suas emoções, seja amor ou ódio. Com isso, ele disse a Jin que ele era o homem da casa agora, e correu para lutar contra o demônio que matou sua esposa. Quando Jin volta ao presente de sua viagem nostálgica, ele pede a Saga para contar mais sobre Motoharu porque ele era seu mentor e pai adotivo. Saga fica agradavelmente surpreso ao ouvir isso e decide contar a Jin tudo o que sabe sobre o homem. Saga diz que a história começa quando ele era um jovem e ambicioso novato que queria se tornar o melhor artista de todo o Japão. Ele se mudou para essa cidade e descobriu que uma mulher morava no mesmo prédio que ele. Ele se apresentou a ela, mas a mulher pediu para ele chamá-la de sem nome, porque ela não queria compartilhar seu nome, mas também não conseguia mentir. Eles se tornaram bons amigos e a mulher sem nome vinha frequentemente para vê-lo trabalhar. Motoharu também era um visitante regular de sua loja, porque a sacerdotisa o enviava para entregar algumas cartas para ela. Ele sempre reclamava que ela o usava como um garoto de recados quando ele deveria ser seu guardião, e suas explosões de raiva sempre faziam Saga e Nameless rirem. Saga então passa para o tópico da pintura, dizendo que ele fez a peça original à mão, mas então alguns comerciantes o abordaram porque queriam vendê-la. Então ele criou um novo modelo para eles, e foi impresso em massa usando blocos de madeira. Jin está curioso se a mulher na pintura é aquela que ele chamou de sem nome, e Saga responde que ele não está totalmente errado. Jin pergunta por que ele disse às pessoas que a pintura era demoníaca, e Saga diz que ele tem alguns motivos para isso. No entanto, antes que ele possa revelar esses motivos, ele quer saber as primeiras impressões de Jin depois que ele viu a pintura. Jin diz que, quando ele viu pela primeira vez a sacerdotisa usando um colar de jade, ele pensou que ela era uma sacerdotisa lendária de um conto popular da aldeia de Shinano. No entanto, a espada em sua mão o fez acreditar que ela também estava conectada à aldeia de Kudono de alguma forma. Saga diz a Jin que ele está exatamente certo, e então ele decide contar a ele por que a pintura é chamada de demoníaca. Ele avisa Jin que ele vai se arrepender de saber o motivo, mas ele o diz para continuar de qualquer maneira. Saga diz que Motoharu costumava visitar sua loja todos os anos quando era enviado em uma missão, mas gradualmente sua atitude em relação à sacerdotisa começou a mudar. Ele parou de reclamar dela e um dia ele pediu a Saga para desenhar uma pintura dela. Saga disse que ele não pode desenhar alguém que ele nunca viu,
Mas Moto Haru disse que não era um problema porque eles tinham Nameless com eles. Ele explicou que Nameless se parecia exatamente com a sacerdotisa, e não só isso, ela pertencia à aldeia de Shinano e foi uma vez uma refugiada na aldeia de Kadono antes de se mudar para esta cidade. Jin fica surpreso ao saber que a pintura retrata a mãe de Shoryuki, mesmo que outra pessoa tenha sido usada como modelo para ela. Ele ainda não entende o aspecto demoníaco e Saga diz que inicialmente, quando Motoharu odiava a sacerdotisa, ele a chamava de mais demoníaca do que todos os demônios juntos. Saga diz que ele chamou a imagem de demoníaca apenas para provocá-lo, mas ele nunca acreditou nisso. Ele então diz que nunca deveria ter concordado em produzir em massa essa pintura para vender ao público, pois era baseada em amor verdadeiro e ele lucrou com isso. Ele diz que talvez seja por isso que está sendo punido com a saúde fraca. Jin finalmente entende que não havia nada demoníaco na pintura, e o lojista apenas levou as observações sarcásticas de Saga como verdade. Ele então pergunta ao velho pintor por que ele disse que se arrependeria depois de saber a história. Saga responde que, enquanto fazia a pintura, Motoharu ficou atrás dele o tempo todo e continuou dizendo para ele fazer a sacerdotisa parecer mais bonita. Ele finalmente terminou a pintura depois de centenas de rascunhos falhos e então pediu a Motoharu para dar um nome a ela. Motoharu I comparou sua esposa a uma deusa local, cujo nome significava literalmente 8 montanhas. No entanto, ele decidiu que sua esposa era ainda mais bonita, e é por isso que ele nomeou a pintura de Kudanzaka, que significava 9 montanhas. E como o japonês é uma língua estranha, a forma como Kudanzaka foi escrita também significava enfeitiçar. Saga diz que a pintura é apenas enfeitiçante e não amaldiçoada, mas algumas pessoas estúpidas acharam que era amaldiçoada e espalharam boatos. Ele então tira um rascunho antigo da pintura de uma gaveta e o entrega a Jin. Ele conta mais sobre Motoharu, dizendo que, apesar de ser um bastardo rabugento, ele realmente se importava com sua família. Ele parou de vir à loja com tanta frequência depois que sua filha nasceu, e da última vez que veio aqui, ele falou sobre seu filho e filha adotivos. Jin fica feliz ao ouvir isso e logo ele retorna à cidade. Ele vai ao restaurante de Ofu, mas Sada percebe que ele está olhando demais para ele hoje. Jin diz que estava apenas apreciando como ele é um bom pai. Essa diz a ele para parar de tentar irritar um velho como ele. Ofu pergunta a ele o que aconteceu com sua investigação sobre a pintura, e Jin diz a ela que não foi nada sério, mas ele soube do lado oculto de seu pai adotivo. Ofu diz a ele que os pais são assim, e leva muito tempo para conhecê-los completamente. Mais tarde naquela noite, Jin visita seu pai biológico e diz a ele que a pintura está completamente segura, e os boatos sobre ela ser demoníaca começaram por causa de alguns arrependimentos que os pintores tiveram. Quanto ao homem que morreu depois de possuir a pintura, Jin diz que foi apenas uma coincidência. Ele pegou uma cópia da pintura para si e não encontrou nada de errado com ela, e diz que o dono da loja de arte pode retomar a venda delas. Seu pai fica satisfeito ao ouvir isso, e diz que receberá seus pagamentos em breve, mas antes disso, eles deveriam tomar uma bebida. Enquanto os dois servem bebidas um para o outro, Jin pergunta ao pai se ele bebe com frequência. Ele responde que começou a beber para lidar com a perda de sua família, mas agora ele finalmente gosta. Ele descobre que Jin também é um bebedor habitual e sugere que eles compartilhem uma bebida novamente. Jin apenas sorri com a ideia de conhecer seu verdadeiro pai tomando uma bebida e diz que parece uma boa ideia. Uma noite, enquanto Jin está perto de uma cerejeira, uma mulher gravemente ferida caminha em sua direção. No entanto, um olhar em seu rosto e ele percebe que a mulher é um zumbi. Pior ainda, ela é uma prostituta zumbi e ela pede a Jin para comprar seus serviços para a noite. Ele recusa calmamente e a mulher começa a implorar enquanto aponta uma faca velha e enferrujada para ele. Ela diz a ele para comprá-la porque seu corpo está com muita dor, e quando Jin diz a ela que não pode fazer isso, a mulher finalmente revela sua verdadeira forma demoníaca. Ela começa a atacar Jin enquanto o amaldiçoa, mas ele desvia facilmente de tudo e então a abate. O demônio cai no chão, e enquanto seu corpo desaparece em fumaça branca, Jin de repente encontra uma mulher bonita e rica parada na frente dele, vestindo uma roupa semelhante à da mulher zumbi que ele acabou de matar. A mulher rica acaba sendo sua cliente que o contratou para lidar com o demônio. Ela é uma famosa cortesã e diz a Jin que o demônio que ele acabou de matar costumava ser uma mulher lamentável que foi sequestrada e enviada para esse trabalho nojento. Ela contraiu todos os tipos de doenças de seus clientes e quando seu corpo e mente foram quebrados, ela foi expulsa. Ela se transformou em um demônio que caçava homens aqui à noite e a mulher contratou Jin para lidar com ela. Jin pergunta a ela se ela fez isso por pena, mas a mulher responde que sente que um dia ela também pode acabar nessa situação. E assim ela queria fazer algo pela mulher pobre. Ela agradece a Jin por ajudá-la e então se desculpa por sobrecarregá-lo com sua história. Ele pergunta o que a faz pensar que é um fardo para ele, e ela responde que é a parte mais importante de seu trabalho ler as expressões de um homem. Ela diz que ele parece um garotinho perdido e então decide ir embora. Antes de ir, ela pede a Jin para matá-la caso ela se transforme em um demônio, mas ele diz a ela que ela não poderá pagá-lo então e ele não trabalha de graça.
A mulher apenas o chama de porco capitalista enquanto se afasta e Jin pensa que ela é uma mulher estranha. Alguns dias depois, Natsu e Ofu vão a um festival sozinhas porque todos os homens que elas conhecem estão ocupados com o trabalho. As duas se divertem, e então elas encontram uma planta chamada Planta Lanterna. Natsu está curiosa sobre como elas ganharam o nome, e apesar de todo o seu conhecimento sobre flores, Ofu não tem uma resposta completa para a pergunta. Ela diz que pode ser por causa de sua forma e da cor laranja brilhante, mas uma história diz que demônios queimam essas flores à noite para que possam continuar trabalhando. Natsu fica enojada ao ouvir isso e diz a Ofu para parar de estragar a beleza das flores. Ofu pergunta a ela se ela odeia demônios, e Natsu pergunta a ela quem não odeia. Ela revela que foi atacada por demônios 2 vezes, e se Jin não estivesse por perto, ela teria morrido nas 2 vezes. Ela conta a Ofu sobre a primeira vez que conheceu Jin, 4 anos atrás, e como ele habilmente derrotou um demônio enquanto a protegia. Ela admite que teve algumas fantasias adolescentes quando era essa espadachim bonita e habilidosa, mas rapidamente percebeu que eram muito parecidos para serem bons um para o outro. Ela diz que quanto mais ela conhecia Jin, mais ela percebia que ele era apenas uma alma quebrada como ela, e isso lhe deu uma certa paz. A Fu percebe que os sentimentos de Natsu não são românticos, e ela acrescenta que Jin tem dificuldade em aceitar seus próprios sentimentos. Natsu está prestes a perguntar a ela se ela gosta de Jin, quando de repente alguém a chama. Elas se viram e encontram um lojista chamando-as para ver suas mercadorias. Ofu o cumprimenta porque ele é um cliente regular em sua loja, e o homem então se apresenta como Akitsu para Natsu. Natsu imediatamente diz que ele não pode ser um Akitsu, porque esse é o nome de um dos mais habilidosos fabricantes de acessórios da geração anterior, e ele está morto agora. Ele ri, mas ela o acusa de vender mercadorias baratas usando o nome do famoso mestre. Mas ao olhar para os itens dele, ela descobre que não são tão ruins. Akitsu então mostra a ela algumas conchas decorativas e diz que se ela as der de presente a um garoto de quem ela gosta, ele definitivamente se apaixonará por ela. Natsu cora ao dizer que não tem ninguém assim, mas Ofu rapidamente entra na conversa e diz que sua amiga é apenas tímida, e ela realmente tem alguém de quem gosta. Natsu amaldiçoa por dedurá-la, e Akitsu decide mostrar a ela algo ainda mais especial. Ele tira um colar em forma de pardal e diz a Natsu que ficaria bem nela. Ela examina o colar e acha que é bem feito. Então Akitsu diz a ela que na China, eles têm uma superstição de que quando os pardais vão para debaixo d'água, eles se transformam em mariscos. Natsu pergunta a ele o que diabos isso tem a ver com ela, e Akitsu diz que, como ela não está pronta para dar uma concha de marisco a alguém, ela deveria segurar o pardal por enquanto. Ela sente vontade de dar um tapa naquele bastardo sarcástico por tentar ser esperto com ela, mas ela gosta do colar e decide comprá-lo. Akitsu diz que custará 80 moedas e Natsu diz que é muito para seu nível de artesanato. Ele responde que lhe dará um bônus e tira um grampo de cabelo dourado, que Natsu imediatamente identifica como uma obra autêntica do verdadeiro Akitsu. Ela pergunta ao mercador como ele conseguiu isso, e ele diz que o comprou por uma pechincha em uma loja de segunda mão. Ele pergunta a ela se ela não quer, e Natsu fica mais do que feliz em conseguir algo tão precioso por tão barato. Com isso, as duas vão curtir o festival e logo o sol se põe. Quando escurece, Jin começa a fazer seu trabalho e entra em uma mansão para matar um demônio escondido lá. O demônio acaba sendo uma criança assustada e Jin pergunta o nome dele primeiro. Assim que o demônio diz seu nome, Jin o mata e então volta para o cliente para informá-lo que a missão foi concluída. O cliente o agradece e então lhe entrega o dinheiro da recompensa, e então se oferece para lhe dar um bônus. Ele tira um frasco de álcool especial que ele produziu para vender no mercado, e diz a Jin que ele pode ser a primeira pessoa a experimentá-lo. No entanto, apesar de ser um bebedor serial, Jin se recusa a pegar o frasco, e o cliente diz que o chamará novamente se ele enfrentar algum problema. Jin sai com isso, e a mulher de antes vem encontrá-lo novamente. Ela foi quem lhe deu a informação sobre o demônio no local, e Jin lhe dá uma comissão pela informação precisa. A mulher lê seu rosto e diz que ele parece sombrio. Ele responde que acabou de matar alguém que não queria. A mulher percebe que mesmo que ele não quisesse matá-los, Jin não poderia poupá-los, e então ri porque ele é muito fácil de ler. Ela começa a se afastar com isso, mas então se lembra de outra informação importante. Ela diz que recentemente há rumores de outro caçador de demônios. Ela só sabe que ele é um xamã que usa espíritos de cães e pássaros para caçar demônios, e ela não tem certeza de quanto disso é verdade. De qualquer forma, Jin vai à loja de Afu na manhã seguinte, e ela estava esperando ansiosamente por ele, pois há um grande problema que ela não consegue entender. Jin de repente nota Natsu sentada em uma mesa, e assim que ela o vê, ela caminha em sua direção com um sorriso gentil e olhos sonhadores. Ela pega a mão dele e a toca em seu rosto, chamando Jin de irmão mais velho e dizendo que sentiu muito a falta dele. Ele fica assustado com isso e pergunta a Ofu o que está acontecendo. Ela diz a ele que tudo começou quando ela colocou um grampo de cabelo no dia anterior.
Natsu de repente ficou mole depois de colocar o grampo de cabelo, e quando ela acordou, toda a sua personalidade havia mudado. Jin pede a Natsu para mostrar o grampo de cabelo e ela rapidamente o entrega a ele. No entanto, ela não volta ao normal mesmo com isso, e Jin se pergunta se o grampo de cabelo é realmente um item comum. Sada sugere que ele o quebre para ver o que acontece, mas Jin não acha que seja uma boa ideia. Natsu então pede a ele para devolver o grampo de cabelo e Jin o devolve. Assim que Natsu o coloca de volta, ela abraça Jin animadamente, e nesse momento Zen e Nao também chegam lá. Ambos ficam chocados ao ver Natsu abraçando-o tão apertado. Zen tenta separá-los antes de ouvir qualquer explicação, mas Natsu reage a ele, perguntando quem ele pensa que é. Zen fica emocionalmente ferido e desiste, e Natsu continua agarrada a Jin o tempo todo. De qualquer forma, Jin explica toda a história a Zen e então pergunta a Fu onde eles compraram o grampo de cabelo. Ela responde que o comprou no festival de um mercador chamado Akitsu, e Zen diz que é impossível porque Akitsu está morto há quase 10 anos. Ele diz que os acessórios de Akitsu são muito famosos e até a loja deles não consegue um tão facilmente. Fu diz que quando Natsu olhou para o grampo de cabelo, ela estava confiante de que era uma peça real. Zen surta com isso, imaginando se Akitsu se transformou em um demônio e voltou para caçar humanos. No entanto, Sada conheceu o cara antes, e ele pode dizer com confiança que ele não é um demônio. Jin confia em suas palavras e decide ir procurá-lo. Mas Natsu não solta a mão dele. Ele pede a ela para deixá-lo, mas ela se recusa, dizendo que quer estar ao lado dele. Jin de repente amolece e diz gentilmente a Natsu que ele tem que fazer algo importante. Ele pede a ela para esperá-lo e Natsu, que se tornou uma completa apaixonada, não consegue recusar esse pedido. Jin sai com isso, pedindo a Zen para cuidar de Natsu, e todos ficam confusos sobre como ele parecia tão experiente em lidar com mulheres carentes. De qualquer forma, Jin começa a procurar por um Akitsu no mercado, mas não encontra nenhuma pista. Ele começa a voltar para a pousada quando sua mente se perde em pensamentos sobre Susan. De repente, alguém o chama, assustando-o e Jin se vira para encontrar um cara tagarelando sobre como este é o melhor momento para tomar umas bebidas. Jin pergunta a ele se ele tem algum negócio com ele, e Akitsu diz que ele deveria estar fazendo a pergunta porque ouviu que Jin estava procurando por ele. Akitsu diz que estava curioso para conhecê-lo, mas agora ele entendeu seus motivos, porque os demônios o procuram por apenas um motivo. O Jin lembra na hora das palavras da mulher que falou sobre outro caçador de demônios, e ele saca que é o Akitsu. Ele saca a espada, perguntando quem diabos é o Akitsu. Em resposta, o Akitsu solta uma energia sombria e invoca 3 cães espirituais, se apresentando como Akitsu, o terceiro. O Aki manda os cães atacarem o Jin, que corta um deles de boa. O cachorro some depois de ser cortado, mas o Aki fala que isso não vai ser o suficiente para segurar eles. Em segundos, o cachorro derrotado reaparece de uma névoa preta e ataca o Jin por trás, enquanto os outros 2 pulam nele de cada lado. Ele corta todos rapidinho, mas os cachorros se regeneram de novo e o Jin decide mudar de estratégia. Ele usa o poder da invisibilidade e o Aki fica surpreso, achando que é o poder de verdade dele. Mas aí, a invisibilidade não adianta nada contra os sentidos aguçados dos cães espirituais, que continuam perseguindo e atacando o Jin mesmo sem vê-lo. O Jin desativa a invisibilidade e o Ikki ri dele por ter uma habilidade inútil. O Jin concorda e fala que precisa mudar o plano. O Ikki nem tem tempo de entender o que ele quer dizer, já que o Jin ativa a habilidade de avançar para cima dele. Ele dá um soco numa chave e manda ele voando, e antes do Xamã levantar, o Jin já tá lá. O Aki pergunta como ele pode ter 2 poderes, mas o Jin aponta a espada para ele e corta. Só que isso não causa dano nenhum porque o Jin atacou uma ilusão que o Aki criou. Enquanto o Jin tá lá confuso, os cães espirituais atacam e conseguem prender ele no chão. O Ikki acha que ganhou e decide ir para casa, mas aí o Jin levanta de repente e fala que os cães espirituais dele eram tão fortes quanto demônios de alto nível. O Ikki fica chocado ao vê-lo vivo depois de ser atacado, mas logo descobre que o Jin absorveu os cães espirituais usando seu poder original. O Jin manda os cães atrás dele e o Ikki entra em pânico. Ele tenta fugir, mas os cães o encurralam rápido e aí o Jin fala para ele falar se quiser viver mais um dia. O Ikki fica surpreso e pergunta se ele realmente não vai matá-lo, e o Jin diz que precisa de respostas para algumas perguntas e por isso está disposto a poupar a vida dele. O Ikki concorda em cooperar, mas pede pro Jin mandar os cães espirituais de volta primeiro, porque eles estão assustando ele. O Jin concorda e chama os cães de volta, e o Aki pergunta se ele é realmente tão ingênuo. O Jin tem certeza que ele não tá mentindo, e o Aki só suspira em resposta. Ele então pede para ele pegar os bichinhos dele primeiro, e imediatamente vai pegar uns brinquedos de cachorro no chão. O Jin fica curioso sobre eles, e o Aki fala que assim como emoções negativas fortes transformam pessoas em demônios, ele tem o poder de infundir emoções em objetos e transformá-los em espíritos ou demônios também. O Jin então pergunta por que ele se chamou de Akitsu III antes, pensando que ele poderia ser de uma família de exorcistas. Mas o Aki fala que ele não é um exorcista.
Ele explica que os poderes dos exorcistas são passados para a próxima geração através da genética, mas não é o caso dele. O Akitsu original era de fato um artesão normal, como a maioria das pessoas sabe, mas ele era tão bom que tudo que ele fazia acabava com uma alma dentro. Ele trabalhou duro para criar uma técnica para poder usar esse espírito para transformar objetos em seus bichinhos e armas, se tornando um exorcista que lutava contra fantasmas. Quando ele se aposentou, ele passou seu nome e técnica para o seu melhor aluno, e o Ikki fala que ele é o terceiro cara com o título de Akitsu. Ele então pergunta pro Jin o que ele quer saber, e o Jin fala sobre como a Natsu começou a se comportar estranho depois que ele vendeu um grampo pra ela ontem. O Eki afirma que o grampo era só um acessório normal, e então promete ajudar o Jin com o problema se ele guardar a espada. O Jin decide confiar nele porque não tem outra opção, então ele volta para a loja do Ofu, onde a Natsu estava esperando ansiosamente por ele. Ela ainda é a garota sonhadora que suspira por ele, e ela concorda feliz quando ele pede para ela ir dar uma volta com ele. A Natsu se agarra nele, chamando ele de irmão depois de cada frase, e ele fala para ela que se sente vulnerável quando alguém o chama de irmão por causa do que aconteceu no passado. Ele se emociona ao dizer que não conseguiu proteger ninguém que amava e teve que quebrar a promessa que fez com a irmã na noite em que fugiram de casa. Ele se sente patético e inútil e diz que não merece ser chamado de irmão mais velho, mas a Natsu discorda dele. Ela diz que não há razão mais profunda por trás dos laços de irmãos e ele é o irmão mais velho dela só porque é. Ela diz que os laços entre irmãos não podem ser completamente quebrados, não importa o que, e assim como ela encontrou o caminho até ele eventualmente encontrará o caminho para um lugar que possa chamar de lar. O Jin não acha que isso seja possível para ele, mas a Natsu fala que é o propósito da vida de todo mundo. Ela o assegura que ele encontrará o caminho um dia, e o Jin agradece por ela dizer coisas tão legais para ele. Ele diz que quer agradecer a ela, e para isso, ele tira o raspador de cabelo que o Sato uma vez lhe deu. A Natsu imediatamente começa a chorar ao ver isso, quase como se aquilo fosse a coisa que ela estava esperando o tempo todo. Mais cedo naquele dia, o Aki notou o raspador de cabelo no corpo do Jin e pediu para ele dar para Natsu porque resolveria todos os problemas dele. Acontece que ele estava certo, e a Natsu diz que depois de todo esse tempo, ela finalmente pode ter o que quer. Ela pega o raspador de cabelo do Jin e então tira o grampo dela também. Um pássaro cuco começa a cantar naquele exato momento, e enquanto a Natsu segura os dois grampos perto dela, eles começam a brilhar. A luz na mão dela toma a forma de um pequeno pardal dourado e voa para longe, e no momento seguinte, a Natsu desaba nos braços do Jin. Bem nessa hora, o Aki também chega e começa a contar pro Jin o que acabou de acontecer. Ele diz que enquanto os grampos são usados para manter o cabelo no lugar, o raspador de cabelo é usado para estilizar ou coçar o couro cabeludo sem perturbar o penteado. Nesse sentido, eles sempre vêm em par. O grampo que ele vendeu para Natsu e o raspador de cabelo que o Jin estava carregando foram ambos criados pelo Akitsu original, e como ambos desenvolveram um espírito por causa do talento dele, eles começaram a se considerar irmãos. O Aki acredita que o grampo possuía a Natsu e identificou o raspador de cabelo que o Jin estava carregando, fazendo-a agir como se ele fosse o irmão mais velho dela. É por isso que quando eles foram reunidos, eles deixaram o mundo juntos e a Natsu foi libertada da possessão. O Jin acha que a história é crível, mas ele também acredita que há algo mais nisso. Ele acha que o grampo tinha as fortes emoções de sua usuária anterior que ansiava estar com seu irmão, e é por isso que a Natsu pensou que ele era seu irmão mais velho. O Aki sorri dessa teoria, dizendo que seria uma coincidência, e tanto se o Jin se parecesse com o irmão mais velho da dona anterior do grampo. Ele então acrescenta que o grampo tinha um design de cuco, e o raspador de cabelo tinha flores de wisteria, e eles são chamados de irmãos da primavera em um poema antigo. No entanto, ele diz que nem importa qual teoria seja verdadeira, porque no final os dois irmãos espirituais encontraram o caminho um para o outro. O Jin concorda com ele, mas então ele pergunta para onde os espíritos voaram. O Eiki responde que acredita que no final, nossas emoções sempre vão para o lugar que parece lar. E como os espíritos eram feitos de emoções, eles podem ter ido para o lugar que chamam de lar. Com isso, o Eiki se levanta para ir para casa e o Jin pergunta se ele realmente vai deixá-lo ir mesmo sendo um demônio em forma humana. O Jin diz que já deixou a Afu ir apesar de saber que ela era um demônio. Então ele não tem problema em deixar outro demônio não problemático ser livre. Ele diz que pode ser um xamã e um mercenário que luta contra demônios por dinheiro, mas ele não tem problema com aqueles que não querem machucar humanos. No entanto, ele quer que o Jin se lembre que não importa o quão gentil ele seja, ou quantas pessoas ele salve, no final, os humanos virão atrás dele porque ele é um demônio. No dia seguinte, a Natsu está totalmente de volta ao juízo, e o Zen fica muito feliz em saber disso. No entanto, ele se pergunta por que ela está tão sombria e distante, e a Afu diz que é porque ela se lembra claramente de tudo o que aconteceu ontem. O Zen entende que agir como uma irmãzinha grudenta deixaria qualquer um envergonhado, e isso deixa a Natsu realmente irritada. Bem nessa hora, o Sada chega com chá e diz pra Natsu pedir o que quiser porque é por conta da casa hoje. Ela fica feliz em ouvir isso,
Mas assim que o Sada menciona que o Jin não veio à loja hoje, ela começa a corar, imaginando como ela vai encará-lo depois de como se comportou ontem. Enquanto isso, enquanto o Jin caminha pela cidade, ele encontra a informante Yotaka, que diz que tem alguns boatos para ele. O Jin fica mais do que feliz em ouvi-la porque caçar alguns demônios também vai clarear a mente dele, quando de repente ele ouve um pássaro cuco cantar. A Yotaka diz que o pássaro apareceu de repente perto da casa dela de manhã e a acordou. E o Jin de repente percebe que os espíritos dos irmãos encontraram o lar deles ao lado dela. Se você gostou deste vídeo, considere se inscrever e assista ao vídeo na sua tela a seguir.